Bom, primeiro, obrigado, Nassif, por convidar para esse debate. Debate sobre exploração e produção em águas profundas. Ele, por diversos motivos, ele está no centro da agenda de política econômica brasileira. Por diversas razões. A primeira impressão que as pessoas têm é que o Brasil vai ter uma produção de petróleo absolutamente ímpar e vai ser colocado como um dos grandes produtores de petróleo no mundo, e isso afeta o ambiente macroeconômico. Mas, por incrível que pareça, esse é apenas uma das faces desse debate sobre política econômica no caso brasileiro. Por que ele é apenas uma das faces? Porque a exploração e produção de petróleo a 300 quilômetros mar adentro, a 3 mil metros de lâmina d'água, 7 mil, 5 mil metros de exploração, coloca o Brasil diante de uma fronteira do que é a ciência e a tecnologia no mundo. Para vocês terem uma ideia, a dificuldade que você tem de colocar os equipamentos, de fazer uma perfuração, de mesmo localizar onde está o petróleo e a forma de extraí-lo, traz desafios que são ímpares. Por diversas razões e diversos motivos, o próprio pessoal da Petrobras argumenta que isso equivale à chegada do homem à Lua. Eu gostei dessa expressão quando eu ouvi o Carlos Tadeu dos Santos falar isso, porque de fato você tem uma situação absolutamente ímpar. Você imagina as condições de temperatura, pressão, de abrasividade, etc. Faz com que o Brasil tenha se defronte com desafios de novos materiais, de nanotecnologia, de engenharia, que colocam para a gente a fronteira da tecnologia no mundo. E por que esse desafio ele rebate sobre a política econômica no caso brasileiro? Porque tem um debate muito grande no caso brasileiro sobre a produtividade. Nós, nos últimos anos, ganhamos menos produtividade do que nós gostaríamos. Como nós obtivemos menos produtividade do que nós gostaríamos, existe uma discussão sobre a qualidade do investimento e do fomento público ao investimento no caso brasileiro. O Brasil teve diversas políticas de desenvolvimento da produção no período recente, e a mais destacada, uma das mais destacadas é o Plano Brasil Maior. Dentro do Plano Brasil Maior, o Programa de Sustentação do Investimento, onde que foram colocados a preços subsidiados em relação às taxas de juros em torno de 312 bilhões de reais para incentivar o investimento. Se nós ganhamos menos produtividade do que a gente gostaria a partir desse fomento, o que traz para o debate é a qualidade do investimento. Quando a gente se deparou com esse desafio, nós estamos observando de que países como o Brasil, que atingem determinada renda média, eles não conseguem, em dados momentos, dar um salto sobre a renda em relação à população, ou seja, a renda per capita, que é um indicador de produtividade. Eles têm limites do ponto de vista do crescimento. A partir daí, tem um enorme debate de qual as razões de que isso acontece. E uma das razões da qual eu sou muito adepto dessa interpretação é de que a razão principal de que a gente não consegue dar esse salto de produtividade e, consequentemente, continuar em etapas posteriores de crescimento econômico mais acelerado, está na tecnologia. Então é por isso que todo o debate sobre a questão da política econômica brasileira, a exploração e produção de petróleo, ela tem um papel central. Não é apenas pela questão macroeconômica de que o Brasil não terá as restrições externas ao crescimento do ponto de vista da balança comercial como nós tínhamos nos anos 80. O debate central é que o grande desafio é o desafio da tecnologia. Este desafio da tecnologia, ele é central para que a gente tenha
uma qualidade do investimento e a qualidade das políticas públicas. E esse é o primeiro slide que eu gostaria de introduzir para que a gente tenha uma ideia do contexto que tem a exploração e produção de petróleo no caso brasileiro. Então, se o desafio é a tecnologia e o investimento e a qualidade do investimento está no centro da agenda, nós vamos ter que levar em conta também que para o desenvolvimento da cadeia do petróleo, principalmente em segmentos onde existem tecnologias críticas a serem desenvolvidas, a política de conteúdo local ela tem se demonstrado não suficiente para desenvolver tecnologias. Então, qual que é o grande problema no fundo? No fundo, nós herdamos uma tradição de política econômica que vem lá dos anos 50, 60, 70, como tu bem lembrou, do processo de industrialização brasileira, onde a industrialização se dava através de um ambiente protegido. E toda a nossa trajetória de industrialização ela foi essa. No entanto, naquela época você tinha bônus, se a gente pode assim chamar, para ganhar produtividade. As pessoas estavam se deslocando do campo para as cidades, estavam migrando de setores menos produtivos para setores mais produtivos, e você tem ganhos de produtividade. E aí você sustenta um crescimento relativamente acentuado. Nos anos 90, a tradição dos economistas que ali estiveram à época à frente da política econômica identificaram que a gente poderia ganhar ou reorganizar a economia a partir de um processo de abertura, e essa abertura aumentaria a competição e a gente teria ganhos maiores também de produtividade, que pode de alguma forma ou não ter se refletido mesmo após 2003, quando você tem uma mudança um pouco na postura dos economistas, etc. Mas o que a gente tem hoje é que nem a tradição dos anos 50, 60, 70 e nem a tradição econômica dos anos 90 dão conta de responder por que a economia brasileira não ganha em produtividade. E a razão que eu acho que existe aí, a razão de fundo, ela é, na verdade, o domínio de tecnologias. Você não terá condições, no caso brasileiro, se não dominar tecnologias críticas e chaves em vários segmentos, você não terá como ter ganhos prolongados de produtividade e crescimento. E é isso que traz, então, o setor de petróleo para o centro, para o debate sobre a agenda de política econômica. Essa é a questão relevante, porque o Brasil, o pré-sal é uma janela de oportunidade, ímpar para dominar áreas científicas que têm relação com domínios tecnológicos importantes. É crítico buscar a qualidade, é crítico buscar a qualificação das pessoas. Há uma razão, sim, muito forte para toda vez que uma empresa brasileira vai inovar, ela se depara com problemas relativos à produção científica e à qualidade dos recursos humanos que existem no Brasil. E o que é importante lembrar é o seguinte, existem várias formas de você explorar petróleo no mundo. Você pode importar todas as tecnologias, todos os maquinários, toda a engenharia, trazer de fora. O Estado pode, a partir da exploração daquele recurso natural, ficar com uma parte e o resto pagar para esse tipo de exploração. Isso é um modelo. No entanto, o que é importante lembrar é que o modelo norueguês, por exemplo, ele talvez seja um modelo em que, se a gente não buscar ele como um todo, mas a gente deve observar ele como um exemplo exitoso de um modelo onde focou tanto no desenvolvimento tecnológico, e isso implicou em criação de centros de pesquisa, formação intensiva de recursos humanos, como também na criação de grandes fornecedores globais de empresas de capital norueguês. Então, os países desenvolvidos nesta área, como é o exemplo norueguês, eles focaram sim na criação de desenvolvimento de fornecedores de capital norueguês. E quando a gente está pensando em tecnologia, a propriedade do capital das empresas ela é importante. Eu me lembro em 2006, isso
foi refletido em várias matérias, em jornais, etc. Quando uma empresa americana queria comprar a Aker Solutions. O governo norueguês foi lá e comprou, eu não me recordo agora precisamente dos números, se eu não me engano, comprou 40% da Aker Solutions, porque ela era uma empresa que, à vista dos noruegueses, importante, porque tinha ali tecnologias que eram críticas para o desenvolvimento daquele país. Eu lembro que durante a crise em 2008, 2009, também os americanos tiveram diversas ações, não apenas em outros segmentos, para evitar a desnacionalização das suas empresas. Então, a ideia de desenvolvimento tecnológico, ela necessariamente passa por termos empresas com capacidade de desenvolver as tecnologias em território nacional. Então, porque o pré-sal, ele não apenas nos defronta com um desafio tecnológico enorme, por sorte do destino, porque nós podíamos não ter encontrado petróleo aí na frente, a 300 km mar adentro, mas o fato de nós nos defrontarmos com esses desafios pode permitir ao Brasil desenvolver grandes fornecedores, porque nem mesmo as empresas estrangeiras têm total domínio sobre isso. Elas podem ter hoje mais tecnologias em alguns segmentos do que outros, mas não necessariamente elas têm todos os domínios tecnológicos. Elas terão que aprender também. Como elas terão que aprender, nós também gostaríamos, queremos, como país, que as empresas brasileiras também aprendam a desenvolver equipamentos, serviços, produtos que são destinados à exploração e produção do petróleo. Então, no caso brasileiro, o domínio, mesmo que parcial, de determinadas tecnologias críticas, podem aproximar esse país da fronteira da tecnologia no mundo. E aí que está a questão central. Então eu grifei em vermelho dizendo o seguinte: olha, quem debate sobre a questão do petróleo, existe uma expressão que sempre é colocada, a chamada maldição do petróleo. É evidente que isso não é nenhum fantasma, eu não sou esotérico para acreditar nessas coisas, mas a maldição, ela está associada ao seguinte: ao desenvolvimento, a exploração e produção do petróleo daqueles que não pensaram em pessoas e tecnologia. Porque aí sim você tem a exploração do petróleo como uma coisa fácil, você tem uma influência macroeconômica dessa exploração muito grande, que rebate através do câmbio e salário, mas você tem a destruição, na verdade, da capacidade de um país de desenvolver tecnologias em outras áreas que não apenas a cadeia produtiva do petróleo. Então é por isso que nós temos uma situação ímpar do ponto de vista do país, porque nós podemos, na verdade, desenvolver um modelo que faça o desenvolvimento dessas tecnologias em território nacional. E apenas você desenvolver e exigir conteúdo local não será suficiente para desenvolver essas tecnologias. Eu fico muito impressionado toda vez que a gente vai aqui no Fundão e que a gente encontra o Centro Tecnológico no Fundão. Você tem as grandes empresas de capital estrangeiro, Halliburton, Schlumberger, você tem essas grandes empresas que estão ali localizadas no Fundão. No entanto, você precisaria ali de grandes empresas também de capital nacional, porque é muito difícil você acreditar que essas empresas trarão de fato grande parte do desenvolvimento para cá. Elas não trarão para cá grande parte do desenvolvimento. Não é razoável, não existe nenhuma experiência em qualquer canto do mundo, não existe nenhuma experiência de um país que baseou seu desenvolvimento tecnológico em empresas de propriedades de capital de outros países. Não existe isso. Não existe, eu não conheço nenhum país que tenha dito o seguinte: olha, nós vamos desenvolver tecnologia com as empresas americanas. Isso não existe citado isso. Um tempo eu tive na Coreia ao longo de um debate, e nesse debate as pessoas disseram assim: não, olha, nós aqui estamos desenvolvendo a nossa Kia, entendeu? Então existe, claro, a Samsung, etc. Então existem as empresas que aqui são as nossas empresas, que é onde a gente desenvolve as tecnologias. O Brasil tem capacidade, sim, de ousar desenvolver tecnologias nas empresas de sua propriedade. Bom, é por isso que foi essa interpretação, essa análise do ponto de vista desse segmento do setor de petróleo,
que fez com que o governo brasileiro lançasse, dentro do programa chamado Inova Empresa, um programa específico chamado Inova Petro. O programa Inova Empresa ele destinou 32,9 bilhões de reais para o desenvolvimento de tecnologias em vários instrumentos. Crédito, recursos não reembolsáveis para universidades, subvenção e também participações na forma de equity, né, para o desenvolvimento tecnológico. No caso específico do setor de petróleo e gás, foram 3 bilhões e pouco destinados a um programa de Inova Petro. Então, qual que é a ideia? A ideia do programa, basicamente, é o seguinte: aonde estão as tecnologias críticas? A cadeia do petróleo e gás ela é muito extensa. Ela vai desde um processo que começa, talvez, na sísmica, que você vai na verdade, mapeando aí o fundo do mar, até a petroquímica lá na ponta e assim por diante. E você pode levar isso, inclusive, até para a distribuição de combustível. Então, ela é uma cadeia muito extensa. Agora, onde que estão as tecnologias críticas? No caso específico desta cadeia enorme, que é a cadeia do petróleo e gás, as tecnologias críticas estão naquilo que chama-se nos produtos e serviços que ficam sob a lâmina d'água, que é o chamado equipamentos e serviços voltados ao subsídio, que são os serviços e os equipamentos que ficam embaixo. Que tipo de segmentos que são esses? São dutos flexíveis, árvore de Natal molhada e diversos outros equipamentos, e inclusive os serviços de instalação. Então, para vocês terem uma ideia, a árvore de Natal molhada é uma válvula que vai lá na cabeça do poço. Você faz o poço e você tem uma válvula lá que você tem que receber aí o petróleo e ir separando e levando o petróleo para cima. E aquilo tem pressão, etc. Para você ter uma ideia, a árvore de Natal molhada que vai ser utilizada a Petrobras, todas são produzidas por empresas estrangeiras. Nós estamos tentando colocar uma empresa de capital nacional para produzir. Quanto tempo ela demoraria para produzir essa árvore Natal? Ela demoraria em torno de uns 4 anos de desenvolvimento. Essa empresa é uma empresa de capital nacional, está no âmbito desse programa e ela está demandando então a compra da Petrobras. É por isso que o Nassif falou aqui no início, eu gostei da observação, dizendo o seguinte: olha, aqui você tem compras. Então, com uma encomenda de 20 árvores de Natal, ela conseguiria desenvolver a primeira etapa da árvore, que vai a 5.000 PSI, para depois chegar a 10.000 PSI lá na frente, que a PSI é a pressão que se utiliza. Depois. Então, esse é um exemplo de desenvolvimento tecnológico que ele é crítico, porque você envolve o mesmo aço que é forjado lá para fazer a árvore de Natal, ele é um aço especial, não é qualquer aço que é utilizado lá, porque você imagina que aquilo tem que ficar durante anos. Se um poço para de produzir, a Petrobras até tirar aquele negócio, consertar e ter que voltar, ela está perdendo petróleo que ela tem que estar extraindo rapidamente para poder alavancar os seus investimentos. Da mesma forma, são os dutos flexíveis. Não é razoável acreditar que são qualquer dutos que vão lá embaixo a uma pressão enorme. E mesmo assim tem variações que envolvem a lâmina d'água se mexendo, etc. Então são questões importantes. Além dessas tecnologias que estão sob a lâmina d'água, as tecnologias críticas também são as tecnologias de completação e perfuração de poço. Para você ter uma ideia, todos esses serviços eles são fornecidos hoje quase que exclusivamente por empresas de capital estrangeiro. Halliburton e Schlumberger que dominam efetivamente serviços sofisticados, que são os serviços chamados de perfilação de um poço, que é o momento em que você vai cavando o poço. Eu às vezes não uso termos técnicos porque eu sou economista, tá pessoal? Economistas sabem que destroem o mundo, os engenheiros é que eles constroem, entendeu? Então, talvez a falta de precisão dos termos técnicos, mas você vai cavando o poço e vai fazendo o perfil de poço e comparando com aqueles dados da sísmica. Depois, inclusive, tem perfurações direcionais e tal, até o momento em que você estabiliza os equipamentos para poder fazer os chamados testes de longa duração. Tem uma empresa brasileira que está entrando nesse segmento, ou seja, não é apenas a perfuração. Claro, a Queiroz Galvão e o Odebrecht já perfuram os poços, mas elas mesmo assim, em momentos de
de tecnologias mais críticas, elas têm que recorrer a Halliburton, Schlumberger e outras empresas estrangeiras para fazer esses serviços de perfilação, que são também tecnologias críticas do ponto de vista da atuação dessas empresas, e que as empresas brasileiras poderiam dominar esse tipo de tecnologia. Então a ideia toda do programa foi, primeiro, ter foco. Foco aonde? Foco nas tecnologias críticas, que são os segmentos de subsídio e os serviços de poço. E evidentemente que nós gostaríamos muito de incentivar áreas que envolvem a sísmica também, porque a sísmica envolve também conhecimentos que são interessantes do ponto de vista de serem aperfeiçoados. Então, primeiro é foco em tecnologias aplicáveis às instalações submarinas e em serviços de poço. E o segundo importante do programa é o desenvolvimento de áreas científicas. O programa ele prevê não apenas o apoio e o suporte às empresas de capital nacional, que podem financiar os seus investimentos a taxas de juros de 2,5% a 5% fixo ao ano, com carência de até 4 anos e com até 12 para pagar. Eu queria até financiar minha casa com isso, mas não consigo. Mas para tecnologias está lá disponível no programa Inova Empresa, crédito em condições absolutamente razoáveis. Pensa bem, a taxa de juros hoje no mercado está 6, 7%, a taxa de juros básica, a TJLP, você imagina, ela está financiando a taxa de juros negativa, e com uma carência de até 4 anos e com prazo de amortização até 12. Então é um recurso muito subvencionado, desde que ela esteja desenvolvendo tecnologias críticas, tecnologias que são chaves dentro do processo. O programa também prevê que você pode subvencionar, ou seja, subvencionar aquilo que antigamente as pessoas chamavam de fundo perdido, né, que é uma expressão errada para falar de uma subvenção que o Estado dá, justamente porque são tecnologias de alto risco tecnológico. Também tem um recurso voltado à cooperação universidade e empresa e um recurso voltado para as universidades também desenvolverem tecnologias junto com as empresas. E, por fim, também há uma parte dos recursos onde que você prevê, então, inclusive o equity, que é o aporte, a participação do Estado nesses segmentos. E esse, então, é o segundo ponto lá que eu coloquei aqui para vocês. Olha, então, foco, a integração dos instrumentos, que é os instrumentos do Inova Empresa, são crédito, subvenção, cooperativo, as instituições, que são as instituições parceiras, que é a FINEP, BNDES, Petrobras e a ANP, porque a ANP tem lá um recurso que ela regula, que é um recurso evidentemente das empresas, mas ela tem o papel regulatório de saber se as empresas estão aplicando em pesquisa e desenvolvimento, uma parte dentro das empresas e uma outra parte fora das empresas. E a possibilidade, evidentemente, de cooperação tecnológica com o capital estrangeiro. Veja assim, nós temos que ter pé no chão. Nós queremos desenvolver os nossos fornecedores, mas o Brasil está distante ali da fronteira. Nós temos que correr em direção à fronteira, e essa possibilidade de cooperação ela é crítica também no desenvolvimento de tecnologias. E o último tópico que eu alertei é um pouco desse desenvolvimento de fornecedores globais, porque uma coisa que a Petrobras sempre argumenta, e com razão, é de que nós não podemos desenvolver unicamente pensando nesses fornecedores ficarem a vida toda fornecendo exclusivamente para a Petrobras. Não, nós temos que ter os fornecedores que vão fornecer para a Petrobras, para outras empresas, outras petrolíferas do mundo afora, que têm condições, evidentemente, de fazer como os noruegueses fizeram. Tanto é que todos eles estão aqui. Não apenas eles, mas também os americanos, os alemães, etc. Então, essa que é um pouco a ideia do programa no âmbito disso. Como é que ficou o resultado? O primeiro edital que nós fizemos, isso foi lançado em outubro do ano passado. Nós disponibilizamos uma quantidade de dinheiro, recebemos uma demanda inicial de 2,8 bilhões para o desenvolvimento de tecnologia. É por isso que uma coisa importante desta economia brasileira, nós viveremos eternamente um dilema nesta economia durante muitos anos ainda. Toda vez que a gente olha essa economia, a gente enxerga como se fosse um copo pela metade. Alguns enxergam meio cheio, outros enxergam meio vazio. Quando eu vejo esse tipo de demanda, eu enxergo um copo meio cheio, porque não é razoável acreditar ou ter como uma verdade absoluta de que o empresário brasileiro não
toparia desenvolver tecnologias. Não, não é razoável. Entendeu? Tem uma demanda e a demanda se reflete nesse momento. Para vocês terem uma ideia, nós já estamos lá em contratação em torno de $500 milhão, 548 milhões que está já em contratação dentro da FINEP do BNDES para o desenvolvimento de tecnologias que são essas tecnologias críticas a qual a gente se referiu aqui há pouco. O segundo edital nós vamos lançar agora, nós vamos lançar mais um edital de disponibilizar em torno de 3, está em discussão, mas em termos de 2,5 a 3 bilhões, que vai ser disponibilizado agora durante a OTC no Brasil. A OTC é uma feira importante nesse segmento, vai estar aqui no Brasil. Então, no dia 6/8, nós vamos lançar de novo um novo edital, aonde para cada uma desses segmentos estão aí as linhas que nós estaremos apoiando. É uma parceria conjunta, então FINEP, BNDES e Petrobras, dentro daquela avaliação de que a gente se referiu há pouco. Eu citei aí, essa apresentação está à disposição de todo mundo, pode estar aí no site do Luiz Nassif, essa coisa, não há problema nenhum, depois é só ver, já as linhas já decididas aí do ponto de vista da parceria nossa com Petrobras e BNDES. Tá? Além disso, nós fizemos uma coisa também no período recente, que é uma coisa que é importante do ponto de vista de políticas públicas, que esse foi o tema que o Luiz Nassif me deu para vir aqui falar. Ele disse assim, olha, eu quero ver lá um pouco as redes, como é que integra os instrumentos, o que a gente está fazendo. Isso não significa que existem várias experiências no setor de petróleo e gás, no caso brasileiro. O Promimp, várias organizações também, a Unipes e tal, que procuram desenvolver fornecedores. Eu não sei dizer precisamente, eu acho que isso a gente tem que ter humildade para entender, o seguinte, eu não sei dizer precisamente qual dessas experiências ela seria melhor. Talvez valha a pena a gente fazer todas, porque é difícil de você acertar efetivamente de primeira. Agora, o que eu acho que está acontecendo é uma certa pulverização dos recursos que foram destinados aí no passado recente, com uma certa falta de foco. É preciso ter foco em tecnologia. Se não tiver foco em tecnologia, nós vamos desenvolver tecnologias pouco críticas, como válvulas de menor intensidade tecnológica, algum ferramental que envolve, na verdade, forjoaria ali de aço, tal coisa, coisas mais simples, etc. Tal. Mas, por exemplo, a válvula que vai na árvore Natal molhada lá, que fica a 3.000 metros na mina d'água, aí não, essa não é importante. Então, o importante é que nós temos que ter foco. Eu acho que o foco é nessas tecnologias críticas, porque a demanda que a Petrobras vai fazer ela é muito grande e dá efetivamente para a gente desenvolver. E depois disso, nós temos que ter um processo de monitoramento, que essa foi uma demanda muito grande por parte da presidenta quando lançou o programa, dizendo assim, eu quero saber depois da FINEP, lá do BNDES, se vocês estão executando conforme a gente discutiu aqui, porque também não adianta, se discute o foco, discute a integração dos instrumentos, discute a integração e como é que dá. Então nós fizemos todo um processo de monitoramento e de avaliação aí dos impactos desse programa. Primeiro através de um processo de coleta das informações antes da contratação, porque depois que você contrata também aí já é difícil, porque depois de contratado tudo deu certo, né? É engraçado, esse é um caso típico não apenas das empresas, das universidades, seja de quem for, e de nós mesmos, né? A gente chega no final e diz assim, bom, como eu não prometi tal coisa, eu vou dizer que aquilo que eu cheguei é aquilo que eu teria prometido. Então a gente coletou já um conjunto de informações para dizer assim, olha, você prometeu isso com tais características, você pode chegar a isso com outras características, a gente pode ver, etc. Mas a pergunta é quanto você chegou, porque tecnologia é isso, tecnologia é risco, você não tem... você vai desenvolvendo, você vai numa rota, depois você pode ir para outra, etc. Então, nós desenvolvemos um conjunto de características de buscar do projeto e das empresas que nos permite mapear depois lá na frente quais são, se chegou ou não chegou e por que não chegou aquelas. Isso não significa que o fato de uma empresa, de uma universidade não chegar ao produto ou serviço que ela tenha usado indevidamente os recursos. Não é isso. Muito pelo contrário. Se ela de fato está envolvida num risco muito grande e aí é para isso que a gente tem que estar empurrando as empresas por risco, ela pode não conseguir chegar efetivamente àquilo. É aí que tem que estar o Estado empurrando, que é aí que é o crítico, né? Então nós mapeamos inicialmente aí
a alguns critérios, como por exemplo esses três que eu trouxe: a eficiência, a possibilidade de redução de custo da Petrobras e o aumento da continuidade sistêmica. E também aproveitamos um trabalho que o Zé Mauro, Fernanda lá no IPE e o pessoal teve aí ao longo desse processo de Lenita, que são outros autores. Teve nesse trabalho aí, teve em torno de umas 50, 60 pessoas envolvidas lá, pesquisadores do Brasil e fora do Brasil. Esse é o quarto livro que saiu, ele tem uma coleçãozinha, e nós identificamos, então, inicialmente, aproveitando esse trabalho de IPE, de ver o seguinte: olha, qual que são os impactos que existem nos fornecedores da Petrobras, e depois nós vamos ver os impactos lá na fim. Então isso aqui é uma estimativa com base no passado, que serve como um parâmetro para a gente ver para frente. Então, para vocês terem uma ideia, olha, uma empresa, quando é contratada pela Petrobras, no período de 99 a 2001, ela teve um crescimento de 6% de pesquisadores, engenheiros, profissionais científicos. Naquele período foi um período um pouco restritivo da economia brasileira. Quem não era fornecedores demitiu 3%. Então, esse é um parâmetro que a gente tem que analisar entre aqueles que são fornecedores e aqueles que não são fornecedores. Significa que aqueles que estão dentro da cadeia do petróleo e gás e aqueles que não estão. Um outro exemplo, em 2003 a 2005, então aí aumentou, já é um período de expansão, se aumentou 13% os fornecedores e 6% os não fornecedores. Ou seja, os não fornecedores também cresceram, mas menos do que os fornecedores. Daqueles trabalhos que teve lá no IPE e tal, nós observamos também, eu vou passar mais rapidamente, mas o último indicador é um indicador importante. Olha só, o salário das pessoas ocupadas nas empresas que se tornam fornecedoras da Petrobras aumenta 2,5% em relação aos nossos fornecedores no primeiro ano, chegando a quase 10% no terceiro ano. Ou seja, isso demonstra que há uma melhoria nas condições técnicas de eficiência produtiva das empresas e dos salários dos seus funcionários. E esses indicadores, eles são críticos. E eu trouxe aqui também, do ponto de vista de indicadores de avaliação do programa, uma ideia de exportadores, que isso era uma queixa da Petrobras. Eu acho que a Petrobras tem toda a razão. A Petrobras diz assim: bom, eu vou ajudar o cara lá, depois o cara fica aqui o tempo todo batendo na minha porta. Então o pessoal do IPE fez um trabalho ímpar de ver o seguinte: bom, então eu quero saber o seguinte, vou acompanhar durante 10 anos a empresa que se tornou fornecedora da Petrobras, eu quero saber se ela aumentou ou se ela diminuiu as exportações. Porque a crítica justamente era o seguinte: eu começo a fornecer para a Petrobras e paro de exportar. Então o pessoal identificou ao contrário, diz lá o seguinte: as firmas que se tornaram fornecedoras da Petrobras, elas acabaram por exportar 16 a 18% mais no primeiro e segundo ano, depois de se tornarem fornecedoras da Petrobras, quando comparado com aquelas que não são fornecedoras da Petrobras. Bom, aí também o pessoal fez uma contagem, identificou o seguinte: olha, num período de 10 anos, 1.195 empresas não eram exportadoras antes de ser fornecedoras da Petrobras e passaram a ser nos 2 anos subsequentes à assinatura de contrato com a Petrobras. É uma correlação, ela pode não ser uma correlação precisa, mas é uma correlação, ou seja, não é razoável que elas abandonaram as exportações. Então, mas nós encontramos 509 empresas que eram exportadores que deixaram de ser, mas o resultado líquido é positivo. Significa que você tem um aumento de 684 empresas que passaram a ser exportadores e não que deixaram de ser. O que não corrobora a hipótese da Petrobras, que os caras estão apenas demandando um contrato da Petrobras e depois vão estar todo momento lá batendo na porta para um novo contrato. Tá? Eu queria alertar também que o programa em Nova Empresa, ele só garante ali a compra da Petrobras se a empresa conseguir desenvolver e for certificada para a Petrobras. Tá? Ninguém está pedindo nada diferente da Petrobras, porque nós não podemos onerar a Petrobras com fornecedores que não conseguem efetivamente entregar os seus produtos. Bom, esse é um pouco das atividades que a gente está desenvolvendo e um pouco do debate. Então, recapitulando um pouco a ideia toda, é o seguinte: são 4 ideias chaves aí. A primeira delas é o seguinte: a primeira delas é que o debate sobre a questão tecnológica na exploração e produção do petróleo no Brasil, ele está no centro do debate da política econômica. Por razões que talvez ninguém pensava, mas ele está no centro do debate porque a produtividade está apertando o nosso calcanhar. E o debate sobre a produtividade é importante. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia importante é dizer o seguinte: olha,
as políticas nesse segmento precisam ter foco, precisam integrar os instrumentos e as instituições. Se não tiver foco, não adianta. Nós vamos pulverizar muitos recursos e vamos esquecer de ter foco específico onde a gente pode estar atuando. E o terceiro, a questão importante de trazer é que você não apenas tem que ter foco, integrar os instrumentos, integrar as parcerias, como você tem que ter um processo de avaliação mais rigoroso desses processos para saber onde está acertando e onde está errando. E o último que eu queria dizer é o seguinte: o Estado brasileiro é um Estado extremamente burocratizado. Isso não significa, e a gente tem visto no passado recente, não significa que isso evite comportamentos pouco razoáveis do ponto de vista da atuação do gestor público. Nós temos notado, e a população tem reclamado com razão, de que existem diversos comportamentos não razoáveis. E nós fizemos dentro da FINEP um processo seguinte: nós desburocratizamos e, além de desburocratizar, nós criamos um processo mais transparente e com mais rigor, e tornamos o crédito um chamamento público, porque os programas tornam o crédito um chamamento público. A aprovação desses projetos é formada por uma banca entre BNDES, FINEP, Petrobras. Geralmente a gente traz também outras pessoas que contribuem de fora para avaliar quais são esses projetos. Então nós temos não apenas um processo desburocratizado, nós temos um processo que a gente está coletando um conjunto de informações e procurando dar cada vez mais transparência, rigor e mais eficiência na atuação do setor público. A FINEP hoje tem um programa que em 30 dias nós damos resposta para a empresa se aquela tecnologia é uma tecnologia financiável do ponto de vista da FINEP, se é desenvolvimento tecnológico, se está enquadrado nas linhas da FINEP e das linhas do governo federal, né, que a FINEP opera. E em 30 dias nós dizemos o seguinte: olha, as suas condições para a tomada de crédito e seus documentos que você tem que nos apresentar é isso. E o prazo daqui para diante que está correndo é por conta do senhor empresário. Porque isso é fundamental na relação entre o setor público e o setor privado. Nós precisamos ter transparência. O seu projeto está enquadrado em tais condições e o senhor precisa nos apresentar tais documentos. Porque aí você separa entre o que é o setor público do prazo que corre para o setor privado. São, na minha opinião, uma das coisas mais importantes que o setor público fez no período recente, de você conseguir, na verdade, dar a resposta de forma precisa e objetiva para a empresa do que você tem condições ou não de financiar. Senão fica aquela coisa que ninguém responde nada para ninguém e fica parado o tempo todo. E aí é o seguinte: tá, a Halliburton, Schlumberger, a Baker, estão tudo aqui, estão ótimas. Esse aqui é um país que recebe muito bem o capital estrangeiro, sempre recebeu, faz parte do nosso processo de desenvolvimento, mas nós queremos também dizer assim: olha, empresas brasileiras, se você chegar lá na FINEP, em 30 dias nós lhe damos a resposta com toda a transparência do mundo do que nós financiamos, do que nós não financiamos e quais são as condições que estão enquadradas de uma forma precisa, rápida e ágil. Então são esses 4 pontos que a gente trouxe aqui para o debate. Ressaltar alguns pontos que foram colocados pelo João Dinegro. Acho que é muito importante, sabe que eu sempre questiono o pessoal do governo em relação a esse ponto, e as respostas sempre são muito vagas. É o seguinte: qual que é a relevância de você ter grandes centros de pesquisa, de empresas estrangeiras, em relação à absorção de tecnologia pelo país? Quando você olha o modelo chinês e tudo, você sempre tem que ter na outra ponta uma empresa nacional absorvendo essa tecnologia. E as respostas são muito vagas, né? Não, porque sempre o efeito indireto, né? Você vai melhorar a qualidade dos pesquisadores, você vai transferir parte aí do conhecimento para a cadeia produtiva, mas eu acho que esse é um ponto que, em termos de definição de políticas estratégicas, a gente vai ter que avançar muito aí. Em vez de pôr campeão nacional aí para frigorífico e tudo, você tem que definir as empresas em condições de absorver tecnologia, e já que se criou, digamos, essa banca de várias instituições aí, começar a definir quem são as pequenas e médias empresas aí que, por seu diferencial tecnológico, tem condição de dar uns grandes saltos de absorção de tecnologia.
Um outro ponto, esse enquadramento em 30 dias eu queria entender um pouquinho melhor também. Quer dizer, a empresa vai, ela apresenta um projeto. Obviamente a empresa, o conjunto de informações adicionais que se exige da empresa foi desburocratizado também ou não? Bom, com relação à primeira pergunta, a relevância das empresas estrangeiras e do que elas desenvolvem aqui no país. Eu sou absolutamente favorável de que o Brasil tenha políticas de apoio às suas empresas de uma forma diferenciada. Suas empresas, isso envolve as suas empresas de capital nacional. Você tem que ter isso. Por exemplo, eu acho muito ruim o Brasil não ter uma grande empresa de serviços de engenharia. Nós perdemos todo o processo de engenharia básica. Nós temos hoje uma engenharia que não é mais a engenharia que é a engenharia crítica do ponto de vista dos processos. Nós temos condições de desenvolver essas empresas de toda a engenharia submarina com empresas de capital nacional. Não é razoável acreditar que os centros de pesquisa aqui das empresas estrangeiras, na verdade, desenvolvam para nós uma coisa que é deles. E, na verdade, o que a gente conseguiria com essas empresas seria algum desenvolvimento, mas muito pouco. Agora, você pode ter, de fato, associação, e na direção que você falou, de empresas absorvendo essas políticas ou essas tecnologias, e para isso você precisa estar associada a essas empresas de capital estrangeiro. Isso pode envolver tanto grandes empresas como empresas de menor porte. Existe também umas janelas de oportunidade relevantes, no caso da exploração do pré-sal, para empresas de pequeno porte, que desenvolvem tecnologias super específicas de aplicação em segmentos específicos. O mundo ele é repleto de experiências de startups, de empresas que nesse segmento rapidamente desenvolvem tecnologias e que, por incrível que pareça, são tecnologias que têm reflexo em outras áreas, não apenas nos segmentos de petróleo, por exemplo, mas no segmento de defesa aeroespacial. São empresas que são críticas ali. O grande problema no caso do Brasil é que o fato de você não ter uma cadeia articulada nesse caso, essas empresas elas nascem e elas são rapidamente compradas pelas empresas estrangeiras. Então nós temos que pensar muito bem isso. Então o que nós fizemos no período recente, que é uma coisa que a gente pretende agora no dia 6, em outubro agora, no lançamento da OPC, está organizado. Nós organizamos com a Embraer, a primeira experiência que a gente fez, e ela é única no Brasil. Quem fez isso foi a TOTVS também, que são os chamados Corporate Ventures. Quem tem isso é a Google. Quem está na internet, entra na internet da Google, lá aparece lá, Google tem isso aí. Eles vão investindo nas empresas e formando ao seu redor um conjunto de empresas de menor porte, que são o pessoal que sai das universidades, sabe, esses pequenos gênios que estão lá desenvolvendo, batalhando, a coisa que cria, não sei o quê, e eles desenvolvem, então, ao redor disso. Nós criamos, junto com a Embraer, um Corporate Venture, para financiamento de empresas associadas à cadeia da Embraer. Estamos nós, o BNDES, a Desenvolve São Paulo, que é aquela agência de fomento lá em São Paulo, e são em torno de 200 milhões, que é a primeira experiência que a gente está fazendo nesse sentido. Porque essas pequenas e médias empresas que tu se referiu aqui, elas têm dificuldade de pegar crédito, porque elas não têm como dar garantias, tal coisa. Então o melhor instrumento é, na verdade, você ter esses investimentos, inclusive porque você consegue evitar que elas se desnacionalizem, entendeu? Então, nós estamos buscando esse tipo de parceria que é a chave. Nós esperamos anunciar com a Petrobras em breve um Corporate Venture junto com a Petrobras, onde a Petrobras também vai investir e a gente vai criar esse tipo de instrumento, que é um instrumento novo no caso do Brasil. A TOTVS, como eu falei, tem, mas uma coisa específica para a TOTVS, e tem algumas empresas estrangeiras, tem aqui a Cisco, que se instalou recentemente aqui no Rio de Janeiro. Eles montaram desse, mas evidentemente para Cisco. Então eles vão criar outra coisa da Cisco, né?
Enfim, a gente pode até estar junto, eu acho, do ponto de vista da política pública em alguns momentos, mas tem que prestar sempre atenção nessa ideia da propriedade do capital. Com relação ao enquadramento em 30 dias, é o seguinte, como é que é o processo na FINEP hoje? Antes a FINEP pedia um conjunto de informações e que nem sempre ficava rapidamente estruturada e com capacidade de você dar a resposta. Hoje está funcionando da seguinte forma: o programa, todo o programa e os procedimentos começaram a funcionar a partir do dia 3 de setembro, ou seja, quantos dias atrás? 10 dias atrás, 9 dias atrás. A empresa entra, ela preenche um cadastro, é um cadastro onde que ela tem todas as suas informações tecnológicas, quanto que ela investe em P&D, qual que é a sua receita líquida de vendas, quantas pessoas têm ocupados em P&D, quantos são engenheiros, físicos, etc. Então tem um conjunto de informações, são em torno de 80 variáveis, mas são variáveis sim, não, quantidade, valor, etc. Entendeu? Não estamos pedindo uma descrição enorme. Nós baseamos isso na Pintec. A Pintec é a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE, que tem como referência os Innovation Surveys, lá da OCDE. Então nós fomos lá para a OCDE, nós conversamos com eles e conversamos também com o pessoal da agência inglesa que financia a inovação tecnológica e conversamos também com a agência canadense. Porque, para vocês terem uma ideia, no Japão, acho que ele está pedindo, no Japão o dinheiro chega na conta das empresas em 2 dias. Na França, chega na conta das empresas em 15 dias. A FINEP, em 2011, para assinar um contrato, demorava 420 dias. Nós estamos falando de mais de um ano. O período recente a gente conseguia fazer em 120 dias. E daí o que acontece? Nós descobrimos que não adiantava este processo, a gente continuaria, nós chegamos no limite. É como o Brasil que chegou no limite do crescimento da produtividade, nós chegamos no limite do crescimento da nossa produtividade. A gente não tinha condições a não ser reformulando a forma de coleta de informações e focando nas coletas que são fundamentais da empresa. Então, primeiro ela preenche um cadastro. Depois que ela preenche um cadastro, ela vai preencher também um outro conjunto de informações, onde que o centro da análise está na descrição do produto e do processo. Porque muitas vezes a gente perguntava um conjunto de informações para as empresas e o que era o produto e o que era o processo, ele estava perdido ali no meio, do ponto de vista de organizar ali as coisas. Então, nós estamos coletando um conjunto de informações também objetivas, focando a análise na descrição do produto e do processo, e a última parte pede, então, para a empresa, são 32 variáveis, que pede qual é o impacto. Tem alta, média e baixa, são as possíveis respostas, são 32 variáveis, onde que pede qual é o impacto da inovação tecnológica que a empresa pretende a partir disso. Todo ele seguindo, então, os padrões que são dos Innovation Surveys da OCDE. Os Innovation Surveys são os IBGEs europeus que coletam as informações, tem a OCDE como um centro importante para pensar esses procedimentos e seguindo um pouco a experiência do que é o padrão internacional. O que nós precisamos fazer no Brasil é o seguinte: se a empresa quer inovar, ela tem que encontrar no Estado transparência, rapidez e eficiência. Hoje é muito mais fácil você comprar um caminhãozinho financiado a 2,5% de taxa de juros que estava sendo financiado no ano passado, com tal carência, não sei o que, você financia na mesma hora, inclusive com o teu contra-cheque, viu, Luiz? Você ia lá, você financiava lá os recursos lá tranquilo, estava lá afinando e financiava para você. Rápido, você financiava, no outro dia seguinte você ia dirigindo o caminhão, com essas taxas de juros. Agora, se você quisesse inovar, aí era uma confusão. Aí você tinha que fazer um monte de coisa, e no final você demorava 400 e tantos dias, 100 e tantos dias. Então nós temos que, na verdade, fazer o seguinte: as empresas que querem inovar nesse país têm que encontrar no Estado transparência, eficiência e rapidez. Não pode, na verdade, ficar demorando tanto tempo do ponto de vista do funcionamento, que são os mecanismos. Senão vai ficar muito mais fácil renovar a frota de caminhão, que vai entupir aí as ruas. Os ganhos de produtividade é no primeiro ano, porque depois o caminhão começa a ter problemas também, né? Vai trocar pneu, etc. Tem nada, os ganhos de produtividade começam a cair e a economia não ganha produtividade. E nós gastamos um bom instrumentos de fomento nessa direção e não na direção da tecnologia. Esse é o centro do debate, que é a primeira coisa que eu falei. Bom, está aberto aí? A questão é a seguinte:
Dizem, né, que o Brasil é muito bom em trabalho em equipe, né? Seleção de vôlei talvez seja um exemplo mais assim notório, a própria seleção de futebol também, mas não só, né? Temos aí o Afro-Reggae, a Beija-Flor, vários exemplos da área popular, né, que mostram que nós temos uma certa expertise nesse assunto de trabalhar junto, né? Há testemunhos, inclusive, de pessoas que... Uma área que é muito crítica, tanto no planejamento, não sei se isso é uma coisa de conhecimento usual, mas na área de comunicações, principalmente cinema, televisão, o tempo é muito crítico e o brasileiro se destaca, né, por conseguir trabalhar bem nesse ambiente de equipe, né? No entanto, o senhor, ao falar das redes de pesquisa para o setor de petróleo, o senhor não mencionou como uma tecnologia crítica a questão dos acordos sociais, da concertação social. Só para ficar um pouco mais claro e objetivo, a Petrobras, que usa e até talvez abuse demais, né, da Baía de Guanabara, só para ficar aqui no nosso campo, né, que não é de petróleo, e lá já fez derramamentos, já teve problemas, já provocou problemas ambientais e socioambientais graves, né? E a Petrobras e o setor de petróleo não tem dito ao que vem, né? Se vem para deixar uma marca inesquecível e de terra arrasada, num certo sentido, né? Porque o uso que tem se feito e que vai se fazer provavelmente nos próximos anos vai ser muito mais intenso das águas da Baía de Guanabara e de outras tantas que tem por aí, né? Então a minha pergunta, se é que é uma pergunta, né, é um pouco o seguinte, quer dizer, o senhor não acha, a Pintec é um exemplo tão bonito, tão feliz, né, tão exemplar, né, de fomento da pesquisa, o senhor não acha que a FINEP deveria colocar no seu programa, inscrever no seu programa de estímulo à produtividade nesse país, né? Porque o senhor sabe, acho que todos aqui devem ter consciência disso, que a produtividade econômica, ela deriva, em grande parte, não vou chamar da produtividade social, mas da concertação social, dos acordos sociais, dos acordos de participação social. Então, me deixa assim, pasmo, né? Perplexo. E o senhor, um jargão, me desculpe aí a crítica um pouco ácida, talvez, não é a minha intenção criar um clima, mas assim, o senhor abusa do jargão, acho que no setor talvez seja muito comum, do jargão com palavras complicadas aí, do inglês ou sei lá da onde, né? Não é uma crítica pessoal, tá? Estou fazendo uma crítica mais assim, geral. Mas não fala em nenhum momento, não é, de estimular, de realmente investir, não é, na concertação social, em estimular que se formem associações de defesa do meio ambiente, de defesa da costa brasileira, de defesa dos parques e dos santuários nacionais como Abrolhos, né, que o pré-sal parece que quer passar por cima. Eu não estou falando que isso é uma culpa da FINEP, tá? De jeito nenhum, mas a impressão que se tem é que em vários lugares, em vários ambientes, santuários mesmo, né, da nossa costa marinha e da nossa plataforma continental ou da nossa área de exportação aí, exclusiva, área de atividade exclusiva, as redes, né, do setor de petróleo, o pessoal do setor de petróleo parece que ignora, não quer saber, está querendo passar por cima e fazer uma coisa de terra arrasada. Vou interromper e vou acabar. Tá? Então, acho que é uma coisa assim que fere um pouco
brasilidade, o nosso espírito cidadão ouvir dessa forma, né? Tão crua, tão objetiva, tão eivada de termos complicados, entende? Ainda bem que a gente faz parte de um processo extremamente democrático, em que o próprio Luiz Nassif falou aqui no início, olha, o mundo está mudando. Antigamente o debate só vinha para a política pública quando estava aí nos grandes meios de comunicação. Hoje você tem vários canais, coisas que modificam enormemente a forma da gente buscar essa concertação a qual você se referenciou. E por incrível que pareça, é a tecnologia que proporcionou esse processo novo de gerar debates e de gerar levantar novos questionamentos e novas dúvidas. E o meio ambiente está, de fato, numa das discussões importantes desse segmento de petróleo e gás. Não apenas aqui no Brasil, como no mundo todo. A gente viu lá o vazamento de petróleo lá no Golfo do México, né, e os enormes impactos e prejuízos que aquilo causou. E aqui no Brasil a gente já teve outros exemplos, e de fato você precisa estar sempre buscando e sempre se referenciando isso. O que cabe a nós estaremos sempre dando ouvidos a isso. Nós fazemos parte de uma instituição pública e, por definição, temos que estar sempre de ouvido aberto. Se estamos falhando em algumas coisas, vamos buscar consertar. Obrigado. Só queria lembrar que hoje o meio ambiente já tem um poder de fogo considerável devido, digamos, a essa ampliação aí da consciência ambiental. Uma pergunta rápida, a maldição, né? A gente, até há 20 anos atrás, a gente tinha uma tradição muito forte aqui no Rio de Janeiro de pesquisa na área biológica, Farmaninhos, a própria UFRJ, etc. E quando a gente vê esses projetos hoje que vêm de petróleo, a gente percebe que está havendo um tensionamento dessa quantidade de dinheiro para a questão tecnológica, que é muito importante, o petróleo está próximo daqui, mas como é que a FINEP vê essa questão regional de não transformar uma maldição científica aqui no Rio de Janeiro, enfim, a questão das pesquisas de petróleo? O conhecimento ele tem um pouco dessas economias da aglomeração. Isso tem dois dilemas do ponto de vista de política. Primeiro, que nós não podemos, na verdade, criar apenas centros de excelência e esquecer do resto do país. É um país de dimensões territoriais enormes. E a gente sempre tem que estar pensando na forma de integrar regiões que não são tão desenvolvidas, que possam estar também aproveitando desse desenvolvimento. Agora, particularmente aqui no Rio, o fato de você ter a indústria de petróleo aqui, e aqui a sede da Petrobras, etc., e tem em grande parte aí o SEMPS está aqui, etc., a ideia de você ter economias de aglomeração e que você tenha expertises aqui sendo criadas, ela deve ser levada em conta. É assim em todo canto do mundo também. A ideia de que você tenha espaços onde há um grande desenvolvimento tecnológico, ele é claro. Eu acho que o grande central aqui, a COP, o Fundão, etc., tem de fato uma vocação para desenvolvimento dessas tecnologias. É dali que vai sair a nossa solução, e evidente com a ampliação de outras áreas, etc. Tem em São Paulo também, tem centro de desenvolvimento lá importante, pela própria questão da proximidade das grandes universidades brasileiras lá. Eu queria aproveitar, na verdade, o teu embalo, como você começou pela pesquisa biológica, eu queria falar uma coisa para o Nassif que eu esqueci aqui, falar e aproveitar para dizer assim, eu acho que a experiência mais exitosa de política tecnológica brasileira não está no setor de petróleo hoje, viu? Ela está no setor de fármacos. Dentro do programa Inova Empresa tem o Inova Fármacos lá, e a gente tem condições de desenvolver, e o Ministério da Saúde fez um trabalho enorme lá, viu, de garantir as compras, que talvez a gente tenha que fazer um pouco mais no setor de petróleo. Então, na verdade, eu acho que o setor de petróleo devia se inspirar no setor de fármacos. Eu até sugiro que se faça um debate sobre biofármacos. Viu? A gente já tem uma entrevista marcada com isso, Padilha. Isso, eles fizeram um trabalho enorme de detalhamento, assim, as compras do SUS, assim, olha, compras, daí chegou a FINEP, o BNDES, os laboratórios que ele se referenciou lá, Farmanguinhos, todos estão juntos aí num processo de desenvolvimento ímpar. Ela é, com certeza,
depois que o Brasil voltou a fazer políticas ativas aí a partir de 2003, ela é, na minha opinião, a menina dos olhos de política de desenvolvimento tecnológico no Brasil. Ela é a experiência nova hoje. E, por incrível que pareça, não é petróleo. Não é petróleo. Só para dar uma ideia, a gente está criando lá uma área, uma sala de inovação, e tem 2 grupos que já estão participando lá. Um é do Hospital Sírio-Libanês, discutindo a questão da inovação, além de saúde, discutindo inovação. E outro, um grupo que foi formado pela Faculdade de Medicina e pela Poli, para instrumentos, inclusive com o vídeo cabo lá do pessoal do Deus Luz e tudo lá, também que é uma área onde você conversa hoje, Poli, Faculdade de Medicina, está todo mundo querendo fazer o seu órgão artificial lá. Né? Bom, queria agradecer muito a exposição do João Gidec, foi muito ampla. Eu acho que pegou um conjunto de temas, de conceitos de política industrial que a gente vai ter que enfrentar efetivamente. O Brasil, efetivamente, para mostrar que não tem xenofobia, ele tomou um conjunto de medidas na Constituição, de igualar empresas estrangeiras, mas o Michael Porter já dizia lá atrás, se você não tiver grandes dificuldades para superar e não tiver empresas, a pesquisa internalizada, você não consegue dar o salto. É isso aí. Muito obrigado, então. Obrigado.